Sejam bem-vindos ao ICLEICast, o podcast da principal organização global voltada para o desenvolvimento urbano sustentável. Meu nome é Bianca Cantoni e eu vou conduzir o papo de hoje. No ICLEI, eu acompanho de perto todos os temas relacionados à participação de cidades e estados nas agendas globais de desenvolvimento. E é justamente sobre isso que eu vou conversar hoje com o Rodrigo Perpétuo, que é o diretor executivo para a América do Sul do ICLEI. Nosso papo de hoje vai ser sobre as COPs, as conferências da ONU sobre mudança do clima, e em especial sobre a preparação das cidades e dos estados para a COP30, que acontece no próximo ano aqui no Brasil. Então, seja muito bem-vindo, Rodrigo, e todo o público que nos escuta. Obrigado, Bianca. Muito bom estar aqui gravando esse primeiro episódio do ICLEICast. Nós vamos ter muita coisa boa para vocês, vamos trazer muita informação sobre a ação climática nas cidades, nos estados, e vamos fazer isso a partir exatamente das grandes conferências. Por isso, esse primeiro episódio nos dá uma oportunidade de conversar com a Bianca, que é a nossa assessora-chefe de advocacy do ICLEI América do Sul. Prazer estar aqui conversando com você, Bianca. Eu vou começar dando um pouquinho de contexto, porque muito se fala de COP de Belém, COP de Dubai, mas o que é uma COP? A COP é a principal conferência da ONU sobre mudança do clima. A concepção dessa conferência para os países debaterem a mudança do clima, a crise climática, aconteceu durante a Cúpula da Terra, que foi sediada no Rio de Janeiro em 92, e a partir de 1995, quando a primeira COP aconteceu na Alemanha, todos os anos centenas de países e muitos outros interlocutores, dentre eles representantes de cidades, estados, se reúnem em diferentes lugares do mundo para discutir soluções para o enfrentamento da temperatura do planeta Terra e as suas consequências. Dizem que cada COP é única, Então, dependendo do país anfitrião, do contexto político, econômico, global, do momento em que estão as negociações, os debates prioritários e os resultados dessas conferências mudam. Em alguns casos, os resultados são considerados positivos, com muitos avanços, como foi o caso da COP15, em que o Acordo de Paris, que é muito famoso, foi adotado. Em outros casos, acontece o que muitos chamam de retrocessos, de resultados negativos, como o não alinhamento entre os países que fazem parte da Convenção sobre a Eliminação de Combustíveis Fósseis, por exemplo, na geração de energia do planeta. Mas nisso tudo, além dos temas que são prioritários, uma outra coisa que vem mudando a cada ano é o papel dos governos subnacionais. Aos poucos, Rodrigo, as cidades, os estados e as províncias vêm ganhando um espaço e protagonismo na condução dessa agenda cada vez maior, e a prova disso é a quantidade de prefeitos e governadores que a gente tem visto nos corredores, nos painéis e nas agendas das COPs. Então, eu vou começar com uma pergunta introdutória. Eu queria que você comentasse como você vê o aumento do engajamento e do interesse desses governos subnacionais nas COPs de clima. Então, qual que é, na sua opinião, o motivo que está levando tantos prefeitos e governadores para essas conferências e o que eles ganham participando dessas agendas internacionais de uma maneira geral? Eu acho que existe um fenômeno global que parece que na nossa região, obviamente não é tão novo, que é o fenômeno da urbanização. Em 2007, pela primeira vez, a maior parte da população mundial passou a viver em cidades. Se você olha para um país como o Brasil, para uma região como a América Latina, esse volume populacional que vive em cidades já é maior do que 80% desde o final do século passado, portanto há quase 30 anos. Mas globalmente essa é uma novidade. Então o mundo está se tornando cada vez mais urbano. Isso significa que sem as cidades, sem esses governos subnacionais, o enfrentamento de fenômenos como o fenômeno da crise climática não vai ser eficaz, não vai ser completo. Por isso, há um crescente interesse da participação de autoridades subnacionais que querem também adotar medidas nos seus territórios, nas suas cidades, para reduzir as emissões que contribuem para o aquecimento global, chamados gases do efeito estufa, por um lado, e, por outro lado, para proteger as suas cidades, para criar políticas de prevenção que consigam reduzir os riscos aos quais a sua população está exposta ou eliminar esses riscos aonde isso for possível. E esse movimento ele é tanto melhor quanto mais ele for articulado
com a esfera nacional de governo, que são as partes que você mencionava, né? Que são os estados-nação, os países que têm legitimidade para negociar nessas conferências, nessas COPs. Então, a presença de governadores e prefeitos nesses eventos tem talvez dois motivos, duas motivações principais. A primeira é levar as suas políticas públicas e recolher políticas públicas de outras cidades e de outros estados, então uma troca de experiências, uma cooperação para melhorar o processo de formulação e execução dessas políticas de enfrentamento à crise climática. E a segunda, influenciar os negociadores do seu próprio país e, eventualmente, até de outros países, por meio de instrumentos como redes de cidades, como é o próprio ICLEI, para que as decisões possam favorecer a implementação desses acordos em nível local. Falando nisso, sobre a participação dos governos nas COPs, ano passado, em Dubai, a gente alcançou um recorde, né? Não só a nível Brasil, mas também a nível mundial, mas foi recorde nos dois níveis, né? Foi a maior delegação de prefeitos e governadores brasileiros de uma COP, já viu, e também, de forma geral, a maior delegação de governos subnacionais em qualquer COP. Isso aí só reforça o que você mencionou sobre o aumento e o destaque, o protagonismo que esses entes subnacionais vêm desenvolvendo. Ainda falando sobre a COP do ano passado, bom, se a gente for listar os principais temas discutidos e acordos alcançados, são várias páginas de acordos sobre todos os temas que são possíveis no mundo, desde alimentação, energia, mobilidade, agricultura, enfim, são muitos os temas, mas a COP do ano passado foi concluída com alguns avanços e mudanças significativas. A gente teve a conclusão do primeiro balanço global sobre o Acordo de Paris, que é uma revisão de tudo que foi feito, de tudo que os países avançaram, países, cidades, empresas avançaram desde a adoção do Acordo de Paris. A COP assistiu pela primeira vez também explicitamente uma decisão acerca dos combustíveis fósseis, teve a aprovação do Fundo de Perdas e Danos, teve a implementação do Objetivo Global de Adaptação, teve o lançamento da iniciativa CHAMP, que é uma iniciativa de governos nacionais em colaboração com governos municipais. Enfim, tudo isso só para mencionar alguns dos vários compromissos, acordos e anúncios que foram feitos na última COP em Dubai. Você que teve ano passado, dentre esses que eu mencionei e muitos outros temas que foram discutidos, o que você destacaria como um resultado relevante para as cidades e para os estados, em especial no Brasil? Eu destaco o compromisso das autoridades subnacionais brasileiras com a implementação da agenda climática nos seus territórios. E o ICLEI tem cumprido um papel importante no que se refere à orientação e ao apoio técnico a governos estaduais, mas também a prefeituras, a cidades, nesse movimento. Nós temos aqui no ICLEI um conceito, uma metodologia de trabalho que a gente chama de conformidade climática. Conformidade por quê? Porque a gente ajuda e colabora para que essas autoridades subnacionais estejam respondendo integralmente ao que pede o Acordo de Paris. Portanto, redução de emissões de gases do efeito estufa, por um lado, e adaptação às mudanças climáticas, ou seja, políticas de prevenção e redução de riscos de desastres, por outro lado. Essa conformidade climática tem algumas etapas. A primeira delas é o compromisso público explícito do prefeito, do governador e dos seus pares, né, dos seus secretários, dos seus colaboradores, junto à sua sociedade. Isso pode ser feito, por exemplo, por meio do Pacto Global dos Prefeitos pelo Clima e Energia. O importante é que a autoridade política, ela de fato faça isso de maneira pública e reitere constantemente esse compromisso. A segunda etapa é o estabelecimento da governança climática no território. O ICLEI ajuda e contribui para que a prefeitura ou o governo estadual estabeleça a sua própria dinâmica de governança, ou seja, transversalizando o processo de tomada de decisão e de debates estratégicos sobre a política local do clima e também engajando atores relevantes da sua própria sociedade local nesse movimento de forma continuada e institucionalizada para que o movimento continue se aperfeiçoando ao longo do tempo. A terceira etapa da conformidade climática são os diagnósticos.
E aí o ICLEI contribui e apoia tecnicamente tanto no desenvolvimento do inventário de emissões de gases do efeito estufa de um determinado território, como também no desenvolvimento da análise de riscos e vulnerabilidades climáticas aos quais esse território pode estar exposto. Notadamente, esses riscos estão relacionados a chuvas intensas, com consequentes inundações e alagamentos, ondas de calor, escassez hídrica, aumento do nível do mar, endemias e situações de arboviroses, como a gente está vendo agora com o caso da dengue. Tudo isso pode ser agravado por meio das alterações climáticas. E aí vem a quarta etapa, que é o desenvolvimento do plano de ação climática e depois a institucionalização desse plano de ação climática por meio daquilo que a gente chama de normativa ou legislação local do clima. Eu vou citar, Bianca, algumas prefeituras e alguns governos estaduais com os quais o ICLEI ou está trabalhando ou já trabalhou na edificação da sua conformidade climática local. O governo de Minas Gerais tem uma política climática que foi à consulta pública e agora está sendo fruto de um amplo debate com os municípios de Minas Gerais, que foi edificado com financiamento do governo britânico e com apoio técnico do ICLEI, uma instituição parceira chamada CDP. Nesse momento, nós estamos fazendo o trabalho de apoio técnico ao governo do Rio Grande do Sul, trilhando o mesmo caminho da conformidade climática. Algumas cidades, cidades grandes, como é o caso de São Paulo, Rio, Curitiba e Salvador, onde o ICLEI, junto com a parceira Way Carbon, foi o implementador técnico do programa liderado pela Rede Coirmã C40 no processo de planejamento climático dessas cidades. Cidades menores, como a cidade de Itabirito, em Minas Gerais, como a cidade de São Cepé, no Rio Grande do Sul, como a cidade de Pindamonhangaba, em São Paulo, como a cidade de Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais, onde a gente está começando esse trabalho. Portanto, essa é, de fato, uma metodologia que vem das conferências, que vem das COPs e ganha, a partir do ICLEI, a possibilidade de uma dinâmica de colaboração técnica para a sua implementação em nível local. Uma coisa que é muito notável, é impressionante como quando as cidades vão cumprindo esse checklist, a gente chama em metodologia no ICLEI de compliance climático ou conformidade climática, mas de uma forma mais específica a gente pode chamar de um checklist, um caminho que as cidades vão percorrendo para enfrentar os efeitos da mudança climática no território de forma muito adaptada, de forma muito personalizada. É impressionante como, à medida que elas vão avançando, elas vão também recebendo atenção, de organizações, de outros governos, de outros países, enfim, de todo um ecossistema aí que existe e está circulando por essas conferências e tem todo o interesse em ajudar e a trocar experiência com as cidades que se dispõem, que se colocam ali na linha de frente para avançar nessa caminhada. E ainda falando em COP, teve a COP de Dubai ano passado, a gente vai ter uma COP no Azerbaijão esse ano, com algumas características de geografia, contexto cultural, político, algumas semelhantes, outras muito divergentes de Dubai, mas ano que vem, em novembro do ano que vem, que parece longe, mas já está do lado, a gente vai ter uma COP no Brasil. Então, a gente sabe que o número de pessoas, cidades, organizações, reconhecimento, atenção das COPs só cresce. Nas últimas COPs, a gente teve um público de mais de 50 mil pessoas reunidas ao mesmo tempo, atendendo essas conferências, discutindo durante 2 semanas soluções para enfrentar a crise climática. Então, primeira pergunta sobre COP de Belém é, num contexto mais geral, ainda não de cidades, mas o que se espera da COP do ano que vem em Belém? Essa é uma COP muito especial, porque é a primeira vez que a COP vai acontecer numa cidade da região da Amazônia. Então, existe uma expectativa, de fato, de que o mundo conheça a realidade da Amazônia. Nós temos, junto com o Ministério das Cidades, em especial, mas também com o Ministério do Meio Ambiente do Brasil, com várias redes parceiras e organizações internacionais, pautado o tema da Amazônia urbana. E acho que esse é o grande aspecto que nós vamos trazer em relação à perspectiva da participação de governos subnacionais nessa COP 30, COP de 2025, que vai acontecer aqui no Brasil. A necessidade de uma grande pactuação internacional
para se desenvolver as cidades da Amazônia, de modo que elas alcancem os mesmos níveis de desenvolvimento que a média do conjunto das cidades dos seus países. E fazer isso de forma também a trazer elementos de inovação urbana, como a aplicação de soluções baseadas na natureza, a aplicação da relação da cidade com a floresta e, portanto, da inovação em relação à forma de desenvolver essas cidades. Acho que esse é o grande aspecto de diferenciação da COP de Belém, da COP do Brasil, da COP da Amazônia, em relação a essas últimas COPs que aconteceram recentemente. Nesse sentido ainda, para dar uma dica para todo mundo que está se preparando aí nessa jornada de 1 ano e meio até a COP do ano que vem, como que as cidades e os estados, né, independente de serem amazônicos ou não, mas especialmente do sul global, da América do Sul, que é aqui onde a gente está inserido, devem se preparar para aproveitar ao máximo essa visibilidade que a conferência traz para a realidade da América do Sul? E assim, para finalizar, qual seria a manchete de jornal que você gostaria de ver depois da COP de Belém? Que cada cidade, que cada estado visite as suas políticas, veja se está em conformidade climática, se está respondendo ao Acordo de Paris, se essas políticas, quando estiverem edificadas, os planos de ação climática, estão realmente incidindo e transversalizando nas políticas setoriais e na proteção da sua população. E nessa linha, a manchete de jornal que eu particularmente gostaria de ver é que a COP30 realmente foi uma inflexão no que se refere à preparação das cidades e estados brasileiros para absorver e conviver com a crise climática. Então a manchete seria: cidades brasileiras estão preparadas para enfrentar a crise climática. Acho que esse é o grande legado que a COP do Brasil, a COP da Amazônia, a COP de Belém pode deixar para a gente. Maior nível de consciência, maior nível de preparo técnico e um grande engajamento com a agenda climática em nível local. Estamos na torcida para isso e trabalhando muito aí nos próximos dias e meses à disposição de todas as cidades. E muito obrigada, Rodrigo, por ter colaborado, participado comigo dessa conversa. A gente se vê no próximo episódio. Obrigada pela presença de vocês no primeiro episódio do ICLEI Podcast. Teremos episódios de 15 em 15 dias. E você que está chegando agora, gostou? Então deixa seu like e não esqueça de ativar o sininho de notificações, compartilhar com quem você conhece e não pode deixar de ouvir esse papo. E também de seguir o ICLEI em todas as redes sociais para não perder nenhuma novidade sobre esse e outros assuntos.